cabeças, irmãos, e vamos mais uma vez orar ao Senhor, agradecendo pela bênção dessa palavra tão especial. É uma palavra que Deus tem falado aos nossos corações e tem traduzido a sua vontade em nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Palavra que tem o poder de salvar-nos. Palavra que tem o poder de transformar-nos radicalmente. Palavra esta que tem dado-nos a esperança, porque é a palavra do Senhor, verdadeira e fiel. Também nós te louvamos, ó Deus, pela palavra encarnada, que é a revelação especial em Jesus Cristo, o Logos do Senhor encarnado. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque temos o privilégio de termos esta palavra do Senhor no nosso próprio idioma, o privilégio de podermos estudá-la, e o Senhor ter levantado pessoas que têm dedicado as suas vidas na tua presença para nos auxiliar no estudo da tua palavra. Queremos louvar, ó Deus, por todos eles, desde o início até agora, homens e mulheres, que têm se dedicado diante do Senhor para buscar as preciosidades da tua palavra e transmitir aos nossos corações. Obrigado, Deus, por aqueles que tão zelosamente têm traduzido essa palavra naqueles idiomas que ainda ela não está traduzida. Te louvamos por todos eles, homens e mulheres, servos do Senhor, que tão dedicadamente têm dado as suas vidas em prol da difusão da tua palavra. Por isso, ó Pai, nós queremos louvar de todo o coração por essa palavra escrita e pela tua palavra em nós, implantada pelo teu Espírito Santo, formatando-nos na conformidade de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio. Abra os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós falamos já sobre a palavra do Senhor na quarta-feira passada, falando sobre a negligência, questão da autoridade, a questão da vivência dessa palavra no dia a dia, e por isso que o nosso impacto na sociedade não tem sido grande, porque nós não temos vivido essa palavra, e nós não temos pregado essa palavra com diligência. Às vezes nós buscamos essa palavra só para aquilo que nos convém, mas nós não temos a convicção de transmitirmos essa palavra com autoridade. Nós precisamos de ter a palavra de Deus como única, infalível, regra de fé e prática. E para isso nós precisamos de estudar, nós precisamos de ler essa palavra, nós precisamos de meditar nela, ter um tempo com Deus, para que essa palavra vai se historificando em nossas vidas, e através das nossas vidas, tornando-se história na vida de outras pessoas. Nós falamos da palavra de Deus como a normativa, a autoridade da palavra de Deus como normativa, ela determina o que temos que fazer, e nós estamos vivendo numa época em que estamos relativizando toda a verdade passou a ser relativa. Então a verdade, eu tenho uma verdade, você tem outra verdade, e não há uma verdade absoluta. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Embora
você não goste disso, ou não queira isso, ou quem quer que seja, não goste ou não queira, ela não deixa de ser verdade. A verdade não deixa de ser verdade, apesar da maioria não concordar com ela. Isso é uma palavra filosófica, de um filósofo. Então, mas a verdade de Deus, ela continua sendo verdade, apesar das pessoas não crerem mais como deveriam crer, e buscam essa verdade e pregam essa verdade como verdade absoluta. Até mesmo nos nossos seminários, nós já temos já leituras já contrárias à palavra de Deus. Então, por isso que forma pastores como aquele que eu contei quarta-feira passada. Né? Ele foi jovem, novo, formado e veio com aquela visão da crítica textual, dizendo, isso aí não está nos manuscritos mais antigos, isso aí não está nos tal. Então a irmã foi cortando. Quando ele chegou lá para ler a Bíblia, ela estava toda cortada. O que o senhor fez com a Bíblia? Não fui eu não, foi o senhor. O senhor foi falando que não estava na Bíblia, então se não é, eu vou jogar fora. Então nós vamos perdendo essa questão do temor à palavra de Deus. Então nós não estudamos, nós não a temos como regra, cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer, não é? Então vai abandonando a palavra. E isto é o que aconteceu quando a reforma veio. Então foram desviando da palavra, e aí houve a reforma, a volta à forma, que é a palavra de Deus, que foi o que Lutero, Calvino e todos os reformadores fizeram para trazer a igreja de novo à leitura da palavra. E por isso que a palavra de Deus é verdade absoluta. Toda a humanidade será julgada por essa palavra. Mas eu não ouvi assim. Não importa. Palavra é a palavra. A ignorância minha da lei não anula a lei. Mas eu não sabia que não podia falar ao celular dirigindo. Vai levar a multinha que agora veio salgada a partir de ontem. Né? Salgadíssima. Isso é excelente. A ultrapassagem faixa dupla foi para 1.900 e lá vai paulada. Então, eu não sabia que não podia. Está multado assim mesmo. Então, a palavra de Deus, ela é o paradigma que Deus vai usar. Então, se desconsideramos isto, somos nós o que vamos levar prejuízo, as consequências. Então, a palavra de Deus, ela é absoluta. E o que é que nós estamos falando? Nós vamos nos firmar na tradição, nos novos profetas, nos gurus da teologia moderna, nos bispos, nos apóstolos, nos pastores, para dar base à nossa caminhada, não. A palavra de Deus é a que vai dar base. O que os bereanos fizeram, irmãos? Que a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que o de Tessalônica. E quem era o pregador? Paulo. Paulo estava pregando e os bereanos conferiam nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era de conformidade com as Escrituras. Veja que isso é um exemplo para mim e para você. Que às vezes a gente ouve aí qualquer doutor símbolo que redine e a gente sai dizendo como verdade. Nós esquecemos de buscar a fonte. Por isso que o nosso exercício devocional é muito importante. Se você ouve, pode ler o Hernandes, pode ler um Caio Fábio, pode ler quem você quiser. Agora, que seja o referendo é da palavra de Deus. Eu preciso de aferir o que aquelas pessoas pregam, eu preciso de aferir o que essas pessoas falam, eu preciso de aferir o que essas pessoas escrevem com a palavra de Deus.
E se não não estiver de conformidade com a palavra de Deus, eu tenho que descartar isso. Eu tenho que descartar, por melhor que seja, por mais bonito que seja, não é? Se chegar com outro evangelho, que não é outro evangelho, seja anátema. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ou seja, pode vir bonito do jeito que for, pode beneficiar o homem do jeito que for. Se não for a palavra de Deus, seja amaldiçoado. E não é maldição, irmãos, de excomungar da igreja. É maldição de ir para o inferno. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Então o que nós precisamos é de ter essa palavra de Deus afiadíssima. Lermos essa palavra, gastarmos tempo para essa palavra. Eu li um trecho do livro da J. Packer, um escritor bem sério. Ele escreveu um livro chamado Liberdade e Autoridade. Ele diz que a verdade, por mais paradoxal, contudo inevitável, é esta: não há liberdade para além de autoridade externa. Ou seja, a mesma coisa de dizer, eu sou minha própria autoridade. Uma lei para mim mesmo é escravizar a mim mesmo, como Sêneca disse, o moralista romano. É a pior escravidão de todas. Se eu tiver a mim mesmo como autoridade, eu preciso de ter uma autoridade externa. E eu só posso ser livre quando eu me curvo diante de uma autoridade externa, e ele se refere à palavra de Deus. E com isso eu quero trabalhar com os irmãos uma coisa fantástica que Jesus demonstrou desde pequenininho, o seu compromisso com essa palavra. A primeira vez que nós encontramos Jesus, um relato bíblico, depois do seu nascimento, aonde nós o encontramos? Fazendo o quê? Jogando, correndo, para baixo, para cima. O que ele estava fazendo? Discutindo a palavra do Pai com os rabinos. Provavelmente com os escribas. Porque tinha essa repartição. Então, se alguém vai falar sobre as escrituras, então converse com os escribas. Então, provavelmente aquele menino mostrou um conhecimento profundo. E outro momento especial que Jesus viveu sob a autoridade bíblica foi que ele decorou as Escrituras. Jesus Cristo decorou as Escrituras. Como um bom judeu, ele aprendeu as Sagradas Escrituras desde pequenininho. Deuteronômio 6:6. O que é que Deuteronômio 6:6 manda? Aliás, capítulo 6 de Deuteronômio. O que fala? De manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Os filhos precisam interiorizar essa palavra. Os filhos precisam de aprender. E isso era uma determinação para os judeus. Então os judeus precisavam aprender isso. Jesus aprendeu. Tanto eu sei que Jesus... Como é que vocês sabem que Jesus decorou as Sagradas Escrituras? Hein? Na tentação ele citou, não é? Quando o liturgo fez a liturgia em Isaías, ele disse, esse aí sou eu. Quando ele vai falar aos apóstolos com relação eu estou falando na escritura do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Não existia o Novo Testamento. Então as Escrituras... Então quando ele vai com os discípulos no caminho de Emaús, ele começa a discorrer tudo acerca dele. Ou seja, ele não precisa de abrir o papiro. Ele não precisa de abrir um pergaminho. Ele não precisa de abrir nada. Ele gravou isso. Então eu fico pensando, se Jesus Cristo
estudou as Sagradas Escrituras, quanto mais eu e vocês. Nós precisamos estudar as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo cumpriu as Sagradas Escrituras. Ele sabia o que a palavra de Deus estava dizendo. E é interessante, irmãos, nós estamos aí com Davi na escola dominical, e eu falei domingo passado sobre isso. Nós já temos muito do que Deus quer para as nossas vidas. Então, eu não preciso de buscar na palavra, eu não preciso de orar, perguntar a Deus sobre isso. São coisas que eu já sei, pela instrução da palavra de Deus, que Deus quer determinadas coisas da minha vida. Então, quando surge a oportunidade de fazer isso, eu só tenho que pegar e fazer. É o que Jesus fez na tentação. Jesus Cristo confronta o diabo com a palavra, porque ele já sabia daqueles princípios. Não precisa de ficar, deixa eu ver o que... Não, já sei que é assim. Já sei que é disso que eu preciso para enfrentar o inferno. Então, o que ele busca? Ele busca o recurso da palavra de Deus, uma autoridade fora dele, para que a realidade da sua vida seja vivida ali. Vamos ler alguns textos. O primeiro texto é Mateus 5, 17 a 20. O segundo texto é João 5, 30. Depois João 5, 27. E depois vamos ler Filipenses 5 a 11. Então vamos ler primeiro Mateus. Quem achou, pode ler. O que ele está fazendo? O que ele está falando? Qual que é a justiça dos escribas e fariseus? Nós temos que exceder isso, está dentro do contexto. Qual é a diferença? O que Jesus está dizendo com relação à palavra? Não diminua, nem aumente nada. Cumpra. Os escribas e fariseus sabiam a palavra. Mas ao ler essa palavra, eles estavam lendo, o que eles gostavam era a opinião que eles tinham, a ideia que eles tinham acerca da palavra. É a interpretação deles da palavra. Mas na realidade, a palavra propriamente dita não estava funcionando na vida dessas pessoas. Não era o poder transformador de Deus. Eles pegavam a palavra para os outros. E que Jesus diz assim, vocês põem sobre eles peso que vocês mesmos não podem carregar. Por que quando Jesus começa a pregar, uma voz que ecoa todo o tempo, a multidão se maravilhava de Jesus, porque ele falava, ele pregava, diferente dos escribas e dos fariseus, pregava com autoridade. Palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser o instrumento impactante de Deus nas nossas vidas. Eu posso saber a palavra. Palavra não é algo que eu tiro o que eu quero e descarto o que eu não quero.
A palavra de Deus, ela traz poder na sua narração. Traz poder. Então, eu preciso que essa realidade impregne a minha realidade existencial. É isso que Jesus está dizendo. Então, se você anda, tem gente que fica, não está aqui, então tira. Ele está dizendo, cuidado, é sério esse negócio. Se eu tiro, se eu aumento, é sério, a palavra de Deus tem que ser o que ela é. Por isso que requer de mim, de você, um estudo. Eu não posso falar da palavra de Deus sem um estudo da palavra de Deus. Eu preciso passar um tempo com Deus. Você não precisa de ser bacharel em teologia. Mas você precisa passar um tempo com Deus. Porque a palavra de Deus não se discerne pelo seu intelecto e nem o meu. A palavra de Deus se discerne espiritualmente. Eu preciso, é isso que nós acabamos de cantar. Eu preciso de algo sobrenatural de Deus para dar a mim a compreensão da palavra. Eu preciso dessa ação sobrenatural de Deus para que a aplicabilidade dessa palavra se historifique na minha vida. A começar pela salvação. A começar pela salvação. Nenhum de nós, sem a ação de Deus, gostaríamos de ser salvos. Nenhum de nós. Romanos, Paulo diz assim, que Deus os entregou. O que Deus fez, irmãos? Só tirou o zelo, o cuidado que ele tinha com essas pessoas. E elas se condenaram a si mesmas. Então, se Deus não agisse em nós, nenhum de nós gostaríamos de ser salvo. A nossa carne, por tendência, é para o pecado. Se nós soltamos, eu já fiz isso, esse livro, ele só vai cair. Não tem o que barrá-lo. Mas se eu solto esse livro e seguro ele aqui, ele não cai. É isso que Deus faz comigo e com você. Se ele não solta, já era. Por isso que Romanos 1 diz assim, ele os entregou às suas próprias concupiscências, às suas próprias tendências. Parte do mundo está entregue a eles mesmos. Agora, quando Deus nos salva, então começa esse agir de Deus em mim e em você. E a palavra vai transformando-nos. E na linguagem do próprio Jesus, é que nós somos lavados por esta palavra. Paulo vem e completa, somos lavados completamente por essa palavra. Então essa palavra de Deus não é para ser aumentada, nem para ser diminuída, é para ser a palavra de Deus. Mesmo que seja anjo que venha pregar outra coisa, seja amaldiçoado. E Paulo exagera, ele diz, ainda que eu mesmo venha e pregue outro evangelho, senão esse, eu estou fora. Então, tamanha a responsabilidade dessa palavra. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu vim cumprir a palavra. Eu não vim anular a palavra. Ele cumpre a palavra e o que lhe compete fazer e cumprir fielmente, como Salvador, ele faz. Para que eu e você já não estejamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque também nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos como, e a lei também não é. Ela é apenas um caminho para a salvação e não é a nossa salvação. João 5,30. Eu gosto desse texto. Jesus Cristo coloca de uma maneira fantástica a realidade, e ele João faz isso. É uma característica de João que Deus usou
não é psicografado, viu, irmãos, a Bíblia, ela é inspirada, e por isso que a característica de cada escritor é carregado a sua escrita. Deus não anula a maneira de João, Deus não anula a maneira de Pedro, Deus não anula a maneira de Paulo, Deus não anula nenhuma dessas pessoas. Então elas trazem a carga do que elas são. E João, pela sua própria vida, pela maneira como Deus já o estava preparando para ser o que ele foi, João traz isso de uma maneira muito gostosa, essa realidade de Jesus com o Pai. O que diz o verso 30 do capítulo 5? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço. Então veja, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo justo, porque não procura a minha própria, mas de quem? Jesus submetendo-se à autoridade do Pai. Jesus dizendo assim, olha, há alguém em quem eu estou debaixo da sua autoridade. Às vezes que Jesus ora, irmãos, como eu acho fantástico as orações de Jesus. Jesus Cristo poderia muito bem determinar, mas ele não determina. Exceto quando ele está no exercício da sua missão aqui. Mas quando extrapola alguma coisa que compete ao Pai, participar daquilo, o que ele faz? Ele submete ao Pai. Ele dá ao Pai a autoridade que lhe é devida. E agora eu fico pensando, nós os mortais, estamos elegendo a Constituição brasileira acima da autoridade da palavra. Alguém já disse, olha, eu prefiro, a Bíblia é muito antiga, eu prefiro a Constituição de 1988 e suas emendas. Eu não. A palavra de Deus está acima de todas as constituições. Todas elas. O referendo da Constituição não anula a soberania da palavra de Deus. Porque Deus não vai usar nenhuma Constituição, nem a americana, que tem séculos lá, nem a brasileira, que tem algumas décadas. Deus vai usar a sua palavra. E aí não tem Dilma, não tem Obama, que possa interceder por nós no julgamento do Senhor. Por isso que ele disse, não tire, não aumente, não seja como os escribas e fariseus, que pegam a palavra só para o seu próprio bem, só a parte que lhes compete. Não tire os princípios e descarte os eventos. Tudo quanto a palavra de Deus traz está carregada da sua autoridade, está carregada do poder de Deus, tudo que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro. Cada parte que o Senhor revelou, cada parte que está contida na palavra de Deus, traz uma palavra da odontologia que já estão abandonando, é o amálgama. Não é? Então, tudo quanto está na palavra de Deus, tudo, do primeiro ao último versículo da palavra de Deus, está amalgamado do poder de Deus. É fantástico isso. Então você não pode descartar nada. Você não pode falar como o Bultmann, que diz para o homem moderno entender a palavra de Deus, precisa desmitologizá-la. Ou seja, tirar os milagres. Se nós tirarmos os milagres, aonde está Deus? O Mar Vermelho abrindo, o Jordão abrindo, as ressurreições do próprio Jesus.
Porque essa ressurreição, todas elas, desde o Antigo Testamento, até culminar com Jesus Cristo, e a nossa, que vai ser no futuro, se Jesus não voltar até a gente ir embora, isso tem a ver com o maior milagre de Deus. O Deus da vida, que a morte não pode deter. Se ele inclinar o seu coração para qualquer um, saia para fora, Lázaro. E Lázaro se move para fora. Poder de Deus invade o túmulo de Jesus e Jesus tem vida novamente. Então esses são os milagres. E nós não podemos tirar isso. Isso está impregnado. Isso mina da palavra de Deus. Então por isso, irmãos, que a palavra de Deus ela não é captada pela minha sua condição intelectual apenas. Ajuda. Porque Deus trabalha, eu penso. Se eu penso, eu vou, existo, não, mas vai ser eu penso, eu estou a servir, aliás, o Espírito de Deus está a serviço do Deus eterno em minha mente. Então eu posso pegar a palavra de Deus e o Espírito de Deus abrir os olhos do meu coração e eu contemplar as maravilhas da sua lei. Por isso, irmãos, que não tem como colocarmos a palavra de Deus na cabeça de ninguém. Uma coisa boa que você pode orar: Senhor, converta, abra os olhos da mente desse fulano. Só isso. Se Deus quiser abrir, a palavra vai bater no peito dele e vai dizer: gente, estava aqui a vida toda, eu não via esse negócio. Mas se Deus também não abrir, você pode trazer Billy Graham, pode trazer quem for para falar. Não é? Eu já contei para vocês, eu gosto dessa história, até porque é uma história que coloca os pregadores no lugar deles, né? Daquela do prefeito, lembra do prefeito que foi participar do trabalho na igreja? Tem muito isso hoje, né? Política hoje é um negócio complicado nas igrejas. Então o prefeito foi, o pastor fez toda aquela coisa lá, que normalmente faz alguns, toda aquela festa para o prefeito, né? Aquela coisa toda, e aquele sermão sem muito calor bíblico, porque não pode, né? Tem que falar comedidamente. E aí, quando ele for saindo, saiu aquele irmãozinho lá com a Bíblia lá de fora e falou assim: ô prefeito, quero dizer uma coisa para o senhor, se o senhor não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você vai para o inferno. Depois de toda a festa, e o pastor tentou consertar um negócio, disse: olha, o senhor sabe, é pessoa simples, tal, não considere isso, tal, embora. Aí o tempo passa, esses bajuladores, eles querem um feedback, né, irmãos? O prefeito tem que ter gostado da minha palavra, né? E aí ninguém ligava de volta para o pastor, aí o pastor resolveu ligar para o prefeito. É só amigo, né? Tudo bem. Prefeito, aí, o que o senhor achou do culto? Pastor, do culto foi normal, agora não consigo esquecer a palavra daquele velhinho na porta. É isso. É isso que às vezes está faltando, irmãos, em nós. Poder de Deus não emana nem de mim nem de você, da sua palavra. A única coisa que eu posso fazer é fazer isso que Jesus está dizendo. Olha, tem nada meu. E às vezes, uma vez ele diz assim: eu não venho de moto próprio, ou seja, de vontade própria. Eu venho debaixo de uma autoridade. Imagine isso, irmãos. O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, esvazia-se, como Paulo nos diz em Filipenses. Esvazia-se para ficar debaixo da autoridade de Deus. E aí eu e vocês nos ensoberbecemos e aí a gente não considera a palavra de Deus. A gente não lê, desconsidera, não faz isso, não faz aquilo. Mas vamos lá. O 27, no mesmo capítulo,
vai esclarecer alguma coisa a mais aí para nós no capítulo 5 de João. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Quem deu autoridade para julgá-lo, para julgar? Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem que deu? O Pai deu. E o que é interessante, irmãos, e Jesus, como é que chama isso no direito? É aquilo que a gente precisa de fazer com a procuração lá do japonês. Como é que é? O japonês tem a procuração e o japonês vai passar para o senhor a procuração. Como é que chama esse subestabelecer? Hein? Subestabelecer. Eu recebo autoridade de alguém para representá-lo e depois eu subestabeleço na autoridade que eu estou investido outras pessoas. O que Jesus fez comigo e com você? Jesus mandou a mim e a você, a nós, a igreja dele, fazer o que ele fez no mundo. Leia João 17. João 17, irmãos. Jesus primeiro ora pela igreja, por aqueles que virão a crer nele. Eu acho isso aqui tão fantástico, irmãos. Jesus Cristo orando por aqueles que vão receber dele autoridade para representá-lo. E aí lá no meio assim ele diz assim, assim como eu fui enviado, eu vos envio. Olha que coisa. Debaixo da mesma autoridade. Debaixo da mesma autoridade que eu fui enviado, eu vos envio. Olha que coisa. E aí ele ainda fala mais, que muito mais a sua igreja iria fazer do que ele fez. Gente, pensa nisso. Agora, não é a minha capacidade, é a palavra de Deus. E nós estamos perdendo isso, irmãos. Nós estamos perdendo o estudo da palavra de Deus. Esse tempo que a gente gasta para mastigar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que eu acho a singularidade da palavra de Deus. Vocês já pensaram o período de 1.600 anos? 1.600, é muito tempo. Eles foram construindo, 44 autores foram construindo essa biblioteca que nós temos hoje. Épocas diferentes, formação cultural, étnica diferente. E quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você não tem dúvida que o autor é um só. Algumas discrepâncias é porque a gente não tem profundidade e a gente não conhece o quadro todo, a cosmovisão nossa, da revelação especial da palavra de Deus, não é completa. E nós ainda temos tendências. O pentecostal lê com a sua tendência, o neopentecostal lê com a sua tendência, o tradicional lê com a sua tendência, o neo lê com a sua tendência. Então isso deturpa a cosmovisão bíblica. Mas o fato é que todos que quiserem ser honestos, a Bíblia tem um único autor. 1.600 anos. 44 autores, 66 livros, com idiomas diferentes, dialetos. Aí Deus forma essa realidade fantástica. E Ele chama essa realidade do poder transformador dos céus, invadindo o poder das trevas
beneficiando toda a raça humana. Então, se eu tenho isso, irmãos, eu preciso de ler isso com esmero, eu preciso de orar, ler debaixo de oração, fazer um hábito de mastigar isso, ruminar essa palavra. Porque é como eu como carboidratos, proteínas. Eu preciso disso para nutrir-me. Eu preciso da palavra de Deus para nutrir-me espiritualmente. O que é que o salmista diz com relação ao pecar? O Salmo 119 é lindo. O que ele faz? Guardei. O quê? A tua palavra para não pecar contra ti. E sou eu, quanto mais falando do impacto disso na vida do outro. Nós vimos a história lá que que o irmão pôs, aliás, o analfabeto pôs a Bíblia como, as folhas da Bíblia como papel de parede, e o Espírito de Deus levou alguém ali, leu. Isso os Gideões têm arquivos de conversões só por ler aquele livrinho que eles vão deixando em hotel, motel, qualquer lugar eles deixam aquilo. Histórias fantásticas, de conversões fantásticas, sem nenhuma prédica, só ler a Bíblia. Só ler. Então esse é o poder da palavra de Deus. E foi nisso que os reformadores fizeram. Quando nós lemos Filipenses, nós também lemos que a realidade de Jesus Cristo, ao pisar esse planeta, vem debaixo da autoridade de Deus. E essa autoridade, ela é manifesta todos os dias na existência de Jesus Cristo. Jesus Cristo não descarta essa realidade da autoridade de Deus sobre a sua vida. E no último momento, ele faz isso da sua vida. Primeiro no Getsêmani, quando ele submete a sua vontade à vontade de Deus, porque ele sabia que havia um projeto, e que aquele momento era um momento muito difícil para ele. Ele diz, não faça a minha, mas a faça a tua. Isso é buscando a realidade autoritativa de Deus, né, na vida dele, ele entrega totalmente. E a última, que eu acho a mais fantástica de todas elas, depois de todo aquele processo do Gólgota, ele diz ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinando a cabeça, morreu. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, se o Senhor não pode fazer nada, o que eu podia fazer, eu vim só até aqui. Ressuscitá-lo dentre os mortos tem a ver com a autoridade do Pai agora. Tanto é que a Bíblia traz que o poder que Deus usou para ressuscitar o seu filho vai ser o mesmo poder que ele vai usar para ressuscitar a mim e a você, sua igreja. Por isso que a gente pode confiar, irmãos. Agora as pessoas dizem assim, como é que você pode confiar num negócio desse? Não sei, eu confio. Só isso. E aí a gente pode morrer tranquilo. Morrer tranquilo. Porque a palavra de Deus diz que é assim. E o gostoso de Deus é que Ele já veio sinalizando isso desde sempre. O que eu acho interessante na nossa cabeça, irmãos, que a gente lê um negócio do Tiradentes e acredita nisso. A gente lê sobre o descobrimento do Brasil, nós acreditamos nisso. A gente lê a Bíblia e a gente questiona isso. Ah, mas será que foi assim mesmo? Será que não foi? A gente não questiona nada das outras coisas. Mas quando a palavra de Deus vem, nós questionamos. Agora o fator maravilhoso da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus testificando ao meu e ao seu espírito de que isso é verdade. Para mim isso é a maior de
todas as bênçãos de Deus. Eu sei que é verdade. Não posso explicar tudo dessa verdade. Mas caminhe comigo e você vai ver essa verdade. Porque essa é a verdade de Deus. Ela é absoluta, ela não depende de ninguém. E é uma verdade que Deus a personaliza. Isso é a outra coisa fantástica. E eu estava lendo hoje aquele texto de Isaías, fala da imanência, da transcendência e emanência de Deus, o Deus que está lá, mas é o Deus que está aqui. Então, quando esse Deus, ele personaliza essa verdade, ele chega para você, Veridiano, e diz, olha, está aqui. Você apreende essa verdade, ela se torna sua. Se a sua mãe não liga para essa verdade, você vai ficar triste, mas você a tem. E você vai passar o resto da sua vida tentando convencê-la dessa verdade. Então esse Deus cósmico, ele pega e põe isso dentro de mim, de você. E aí você fala assim, sou privilegiado, somos mesmo, mas tão pecador quanto todos os outros. Estava morto nos meus delitos e pecados, e destituídos da glória do Senhor. Mas ele fez isso. Agora o que eu preciso fazer? O que o salmista diz, vou contar para as pessoas sobre isso. Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou celebrar na congregação todo o tempo da minha vida. O quão glorioso foi isso. Então essa verdade cósmica se torna uma verdade personalizada. Deus chega e diz assim, está aqui na sua cabeça, no seu coração, sou o teu Salvador. Aí o Espírito vem em mim, me convence disso, bate um carimbo e fica em mim até o dia do resgate. Não me abandona. Perseverança dos santos, que não depende do santo, mas do santo, dos santos, dos santos, que me salvou. Então ele vem e finca. Essa é a grande visão do apóstolo Paulo. Quer dizer que ele diz, olha, no dia que nós nos convertemos pelo Espírito Santo, ele veio habitar em nós, tornou o selo e o penhor até o dia do nosso resgate. Gente, se nós de verdade buscarmos diante de Deus a dimensão do poder, desse poder, ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja. Porque nós temos aqui o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do mundo. Paulo diz isso, é o dinamite, é o dinamis de Deus para explodir os corações de pedra. O que é interessante é que hoje uma das funções que nós temos do dinamite é explodir pedra. Né? Quebrar blocos de mármore, de rocha. Então a palavra de Deus, ela é capaz de fazer isso com o meu, com o seu coração, com o coração mais duro que se tem. Né? Alguém fala assim, mas também para explodir banco 24 horas, né? Não, Taviano, eu vi que você riu aí, eu acho que você pensou isso. Foi, não foi? Vocês dois pensaram isso, tá vendo, pastor? Não é premonição, não, é porque também eu acho... Então, entendeu? Mas o coração das pessoas é um coração para quebrar também cofre, né? O pessoal fica guardando as coisas, Deus chega, explode tudo e transforma os corações. Então vamos ler essa palavra, irmãos, vamos trabalhar essa realidade. Todos os atos, todas as palavras registradas nas Escrituras têm a ver com o nosso Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, que é para o meu e o seu ensinamento. Então busque essa palavra, Senhor, esse negócio aqui. Uma das histórias que eu, quando era criança, porque eu já nasci na igreja presbiteriana, meus pais me levavam desde pequenininho. Eu sou a 4ª geração de presbiterianos.
Uma das histórias que contaram, que eu quase falei, como aquele menino falou lá com o pastor Nizam Bahia, eu contei aqui para os irmãos do pastor Nizam Bahia. Nizam Bahia é um irmão muito querido no Nordeste, pastor lá no Recife. Aliás, ele já deve ter aposentado, já se jubilado, mas é um irmão, foi meu professor, irmão muito crente. E, aliás, eu acho que depois que a esposa dele morreu, ele veio para cá, ele deve estar perto da gente aqui. Eu acho que os filhos dele estão aqui em São Paulo. Mas o reverendo Nizam Bahia, ele foi numa igreja e chegou lá, faltou um professor para a classe, não de criança, mas essa classe pré-adolescente, eu acho aí de 8, 9, 10 anos. E aí o irmão disse, o senhor não poderia dar aula, porque a gente... Aí ele falou, meu Deus, e ele é muito culto. E aí ele foi, aí o que ele falou, puxa, eu vou contar a história de Davi. Então ele deu toda a ênfase, aquela ênfase de prédica na história de Davi. Aí a hora que ele falou que girou, e a pedra na testa do gigante cravou, o menino diz assim, mentira! Lá no meio daqueles lá falou, mentira! Né? Então, uma das coisas que eu não falava, porque eu fui criado assim, que a palavra de Deus você tinha que crer mesmo quando não cria. Né? Minha mãe, meu pai, minha avó era muito... Mas a minha mãe e minha avó era muito fiel. Minha avó, então, ela contava com toda reverência, punha a gente sentado, não podia conversar enquanto ela estava contando alguma história da Bíblia. Mas era de Jonas. Meus tios eram pescadores e eu não tinha televisão, não é? Então, o máximo de peixe que eu via é aqueles peixinhos que meu tio trazia do Rio Paranaíba ali, que pescava, fazenda da minha avó, dos meus tios. O Rio Paranaíba cortavam ele, e ela na cidade, o Rio Paranaíba. Então eles traziam aqueles peixinhos, o máximo era um pintado, alguma coisa assim. Mas engolir uma pessoa, que lá para mim era muito difícil de engolir. Né? Então eu ficava tremendo. Até quando eu vi uma piada. E aí a pessoa estava contando, acho que foi o reverendo Benjamin que contou isso, foi a Moisés Chagas. Um desses, que o Benjamin era mais sério. Eu estou para crer que foi um dos Chagas. Aí contou que uma pessoa foi falando assim, e a dúvida que ele tinha era exatamente a que eu tinha. Então, quando ele começou a contar, eu falei, pronto, tem um cara aí que custa acreditar nesse negócio. Aí o cara falou assim, o senhor acredita mesmo que Jonas foi engolido pelo grande peixe? Ele disse, meu filho, se Jonas tivesse engolido o grande peixe, eu acreditaria também. Aí eu falei, rapaz... Deus é o Deus dos mares. Aí, claro, que depois isso foi agigantando, eu fui trabalhando, eu fui vendo televisão, o peixinho que meus tios levavam começaram a aumentar, né? E eu vi baleias, eu vi um punhado de peixes grandes, né? Então eu falei, cabe sim, claro que cabe, né? Agora, o milagre maior não é Jonas caber dentro do peixe. Eu ainda acho, tem outro milagre maior do que esse. É Jonas ter ainda consciência de orar dentro da barriga do peixe. E Deus ouvir. Senhor? Isso. E as enzimas não destruir esse camarada. Gente, Deus ouve um desobediente quando ele clama já no finalzinho da sua história. Esse é o maior milagre. E isso me ajudou muito, porque às vezes a gente não está
É como aquela música, às vezes a gente está lá em cima, outras vezes nós estamos lá embaixo, né? Então, mas é verdade, a nossa caminhada é assim. E às vezes a gente cogita-se de que Deus não vai nos ouvir. Aí lembre-se de Jonas. Deus o ouviu quando ele já estava sob julgamento. E aí não tem problema, ele foi um vômito da história. Mas Deus cumpriu através dele o que ele queria cumprir. Então, são essas coisas que alguém pode estar nos ouvindo e dizer assim, não, mas pastor o cara acredita nisso? É o pior que eu acredito. Acredito mesmo. Porque foi Deus que fez assim. E muitas outras coisas ele tem feito. E vai fazer muitas outras coisas. Agora ele precisava de fazer isso, irmãos? Não. Não precisava. Mas ele fez isto. E continua fazendo. Por sua causa e por minha causa. Pelos Jonas da vida. Que às vezes até o conhece, mas o desconsidera. O que Jonas fez, irmãos? Jonas não tinha um livro estudando a vontade de Deus. Jonas ouviu a palavra de Deus. Então, às vezes, eu e vocês somos como o Jonas moderno. Deus está falando conosco, Deus está falando conosco. E depois a gente até agradece a Deus porque tem um barco ancorado lá no porto que vai me levar para o contrário da vontade de Deus. Oh, muito obrigado. Se é vontade de Deus que eu corra dele. Não é assim que a gente faz às vezes? Nós travestimos a nossa desobediência em religiosidade. Ah, mas eu já falei com Deus sobre isso. Mas Deus está falando lá no seu interior, está desobedecendo. Eu quero que você vá para Nínive. Mas Nínive eu não vou, Senhor. Como é que eu vou pregar para esses caras que estão escravizando o meu povo? Por que eu vou pregar para um PT? Por que eu vou pegar para um do Comando Vermelho? Senhor, eu não vou de jeito nenhum. Esse é o grande problema meu e seu. Desobedecermos a palavra de Deus. Mas Deus é grande, irmãos, e pode dar-nos a consciência muito maior do que aquilo que nós... Peça a Ele, Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Araraquara 7, Ribeirão Preto 3, São Paulo 3, Franca 2, Recife 2, Rio de Janeiro 1, Campinas 1, Osaka 1. Osaka é o Samuelzinho, vai dormir, cara. Tá tarde? Já é de manhã lá. Tá de folga. Samuel, você tá no computador, você tá trabalhando, pode estar de folga, né? Ipirassununga. Deus abençoe, queridos, a todos vocês. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Senhor, mais uma vez, grato te somos pela Tua palavra. Essa palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz olhar para o Senhor de uma maneira cheia de temor e tremor. Muito obrigado, Deus, pelos milagres. Os milagres atuais, o milagre da minha salvação, o milagre da salvação de cada um que aqui está. Para nós, Senhor, como nos diz o hino que cantamos, este é o maior de todos os milagres, o teu amor em direção ao pecador. Mas outros milagres o Senhor tem feito. Milagre do sustento, milagre da sobrevivência.
como nós temos, ó Deus, cada dia experimentado esses atos milagrosos do Senhor na nossa jornada. E nós vamos aguardar, Senhor, o grande milagre. Se o Senhor não vier em glória, enquanto estivermos vivos, nós vamos aguardar o milagre da ressurreição. Nós faremos isso, ó Deus, porque a Tua palavra diz que assim será. E é nesta palavra que nós depositamos toda a nossa esperança. É através dessa palavra que vamos viver as nossas vidas. Por isso, ó Pai, impregne a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração das realidades da Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, na leitura, abra as nossas mentes, os nossos corações, para entender, para compreender, para apreender esta palavra. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa aqui presente. Obrigado por cada um que se conectou conosco. Que o Teu Espírito Santo trabalhe os seus corações e as suas mentes. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.